Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Hoje é segunda-feira, 15 de abril, 6h59, Pedro Falcão. A gente está trabalhando um minuto a mais do que está na nossa carteira. Não, aqui o horário tá certinho, 7 horas. É, agora bateu 7. 30 segundos a mais a gente trabalhou, começou antes. Depois a gente tem que passar no RH para cobrar essa hora extra aí. É verdade. Até porque tá no horário aquele que ganha mais, entendeu? Então 30 segundos a mais vai dar já uns R$2. Já é um negócio, né? Dá pra comprar. Já é um terço de passagem de ônibus, né? Esses dias a minha esposa entrou num Uber e o cara falou pra ela que ônibus é coisa do passado. Esse é um empreendedor, né? Falando do seu serviço, né? Ele viu um ônibus e falou, olha só o ônibus aí, né? Trancando o trânsito. Ônibus é coisa do passado, né? Ai. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha. Estamos ao vivo, horário de Brasília, 7 horas da manhã, portanto agora. Muito obrigado pela parceria, pela companhia de todo mundo. Esse é o Desperta ICL, nós estamos ao vivo todos os dias às 7 da manhã, de segunda a sexta, das 7 às 8, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, também dando aquele contexto necessário para a gente não ficar perdido no bang bang, que é a imprensa brasileira e a imprensa mundial, não é mesmo? Com todos os seus interesses, usando a máscara de neutralidade e isenção, que é uma grande farsa, todo mundo sabe, ninguém é neutro, ninguém é isento, aliás, neutro é sabão de coco, né? Muito obrigado para quem já está aí pelas redes sociais, estamos ao vivo no Twitter, no Twitch, no YouTube e no Facebook e no Instagram. Se você está aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, pela Twitch, por qualquer lugar, principalmente compartilhe este programa. Clique no botãozinho de compartilhar. Você pode deixar o seu like, pode assinar o canal, pode ativar o sininho, pode deixar um comentário, pode fazer tudo isso. Agora, se tiver que fazer uma coisa só, que eu sei que é coisa demais para fazer também, e ninguém tem tempo de fazer tudo isso. Se tiver que fazer uma coisa só agora pela manhã, por gentileza, faça aí. A grande ajuda que você pode dar a este programa é compartilhando. Clique no botão de compartilhar, retweet, publique no seu Facebook, coloca lá no seu stories do Instagram, manda para os seus amigos no grupo de WhatsApp, manda para os seus amigos na lista de e-mail, faça as pessoas saberem que este programa está no ar, porque eu sempre brinco aqui, mas tem um tom de verdade mesmo. Esse programa está sempre uma semana na frente do que está acontecendo no mundo, tá? E aqui a gente ajuda você a fazer duas coisas. Se acalmar e se desesperar, né, Pedro Falcão? Um pouco, às vezes a pessoa está muito calma, a gente ajuda a pessoa a se desesperar um pouco, porque é bom ficar um pouco desesperado, né? Ficar com um pouco de raiva também, porque a raiva é o que movimenta as coisas também, pra gente entender o que está acontecendo, ficar um pouco menos na zona de conforto e também para ficar um pouco mais calmo, porque às vezes a coisa não é tudo aquilo que parece, a gente coloca a bola no chão, né, Pedrinho? Dá um toquezinho de lado, pera lá, calma, vai na boa. O sol amanhã vai nascer de novo, tá tudo certo. A vida, afinal de contas, é feita de batalhas. A grande guerra nunca termina. Ela é feita de batalhas. Na última semana aí a gente viu uma batalha grande nesse negócio do Elon Musk. Eu já falei aqui, inclusive, e falei nos outros programas. Aliás, hoje estarei no ICL Notícias primeira edição, a partir das 8 horas da manhã. Fiquem ligados e ligados que lá estarei para conversar com os meus colegas. A gente pega a coisa e desossa ela, né? Destrincha ela para a gente entender a questão do que saiu do Elon Musk na semana passada. Jornalisticamente é um pastel de vento. Em termos de operação de marketing foi super eficiente. Aliás, ontem eu até tuitei sobre isso, né? Novamente lá, falei, não, a operação do Elon Musk foi muito eficiente. Muito eficiente. Foi uma operação de marketing perfeita. Enrolou muita gente aí, todo mundo ficou respondendo aquele negócio durante uma semana e conseguiram derrubar a existência de um projeto de lei para regular as redes sociais no Brasil. Ou, como diz o Felipe Neto, numa entrevista que deu aqui no ICL na semana passada, uma entrevista exclusiva, derrubaram a tentativa de fazer uma grande constituição digital no Brasil. Google e Facebook, principalmente, vinham investindo muito dinheiro nisso desde o ano passado, mas muito mesmo. Milhões de reais investindo para tentar derrubar. O Elon Musk conseguiu, em 3 dias de shitpost no Twitter, né, de postando porcaria, conseguiu derrubar. Então a gente tem que se desesperar um pouco porque a coisa aconteceu, se acalmar um pouco porque aquilo é um pastel de vento, mas principalmente entender que aquilo foi uma batalha. Agora a grande guerra segue, a coisa continua, o mundo não acabou, a Terra continua girando, o Sol continua nascendo e agora temos uma nova semana pela frente e a coisa assim vai caminhando.
Muito obrigado para todo mundo que está nos acompanhando aí na TVT, TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, também na TV Quirimurê, lá na Bahia, TV aberta também para Salvador e Grande Salvador. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo rádio, estamos ao vivo também em 2 emissoras de rádio que fazem parte aqui da nossa grande rede Desperta de Comunicaciones. Bom dia para quem nos ouve lá na Rádio Brasil Atual e também para quem nos ouve na Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. É muito bom ter a companhia de vocês todos e todas por aqui hoje, tá bom? Vamos lá então, já estamos aí com mais de 2.000 pessoas online conectadinhas no comecinho do programa. Esperamos chegar na nossa audiência média hoje aí, que é 17, 18, 19, 20 mil aparelhos conectados, dezenas de milhares de pessoas acompanhando este programa ao vivo e depois centenas de milhares acompanhando este programa na reprise, que é o que acontece todos os dias, porque a gente tá crescendo e o bolo vai crescer ainda mais, né? Apesar de ter muita gente que não gosta, tentar derrubar, tentar descredibilizar, a coisa não surte efeito, né? Vocês podem fazer marolinha aí, mas a marolinha passa rápido. Vamos lá então, Pedro? Tem bastante coisa por aqui. Tá rindo do quê, cara? Hein? Pode continuar seu programa. Pedro está rindo de algo que espero que não seja de mim, né? Tá rindo do meu cabelo, Pedro Falcão? Que tá despenteado? É isso? Não, tá rindo da marolinha que tá passando. A marolinha, acontece, né, cara? O mar às vezes tá assim, tá assado, você entra lá, tem dia que consegue pegar onda boa, tem dia que é uma porcaria, tem dia que não pega nada, só cai, acontece. Não tem que se desesperar. A gente tem que entender. Tem gente também que só quer boa notícia, só quer torcer o dia para parecer tudo bom. Calma lá que não é tudo bom, não. A coisa é difícil mesmo. Não acabou, tem uma grande onda aí de extrema-direita varrendo o mundo, é assim que é, extrema-direita, direita, reacionário, centro-direita, tudo que é coisa. O momento é um pouco esse, a gente tem que entender e tocar a vida, né? Faz parte, mas tem que entender o que está acontecendo. O que aconteceu na semana passada não foi normal. Imagina, você está brigando com o dono do brinquedo. Não é simples, não é fácil. Um dos caras mais ricos do mundo. A fortuna do cara é o PIB de vários países do planeta Terra. Aliás, é engraçado, né? A direita que se diz anti-establishment está do lado do establishment. Isso é o establishment. O que é o establishment? O establishment é esse mega bilionário, dono da plataforma. O alcance dos posts que eu vi na semana passada... Gente, eu estou no Twitter desde 2008. Assim, não é ontem, tá? Daqui a pouquinho vai fazer 20 anos que eu uso essa plataforma. 20 anos, de modo ininterrupto. De vez em quando eu dou um tempo lá porque eu tenho mais o que fazer também, desinstalo do celular e tal. São 20 anos. Então, eu conheço como funciona o Twitter. Conheço o Twitter mais do que o Elon Musk. E não estou brincando aqui, é verdade mesmo. Que bom. Não, que bom, né? Conseguir alguma coisa em 20 anos, a pessoa conseguiu aprender, né? Eu nunca vi o número de visualizações em posts como eu vi nesse caso dos posts que apoiavam o Elon Musk. Nunca vi. Alguém tem dúvida de que o cara foi lá e apertou os botãozinhos para aumentar o alcance desse negócio? Ninguém aqui é babaca, né? Ninguém aqui é babaca. Então é óbvio que o negócio... Quer dizer, a gente é babaca às vezes, né? Ninguém aqui é burro, não dá para falar, né? Ninguém aqui é burro. Isso seria uma fake news, porque muitas vezes a gente é burro também. Acontece, faz parte. Tá? Então não é trivial. Não é trivial. Não é uma batalha igual. Não é uma batalha justa. Mas a gente tem que entender que foi um sucesso, de fato. Funcionou pra caramba, botou todo mundo pra dançar. Inclusive gente que não deveria ter dançado, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui. Tá bom? Vamos lá então. Temporais atingem o sul do país. São Paulo deve ter pancadas de chuva. A previsão do tempo hoje é importante. Há riscos de alagamentos e deslizamentos e enxurradas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Atenção, povo que acompanha o Desperta ICL que mora no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Confira a previsão do tempo da sua cidade. Se você mora em áreas de risco, por favor, proteja-se. Eu já falei várias vezes aqui, tem que ter um plano de contingenciamento aí, de emergência, para quem mora em locais de risco. Não tem mais jeito. A coisa não vai melhorar rápido. Aliás, ela tende a piorar nos próximos tempos. Então, 2 coisas importantes, se você mora em localidades de risco, já fiquem ligados aí no que pode acontecer, confere a previsão do tempo, riscos grandes de alagamentos, deslizamentos e enxurradas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então é importante ter um plano B, se você puder sair de casa, se a coisa começar a ficar feia, vai para casa de um amigo, de um parente, vai para um hotel, eu não tenho grana, não posso ir para o hotel e tal, tudo bem, mas tem quem tenha.
né? Então ou vai para casa de um amigo, vai para casa de um parente, tenta sair do lugar onde você está, é importante. E segunda coisa que eu sempre falo aqui, pressione o poder público local para que exista um plano de emergência nesses casos. Prefeitura, Câmara de Vereadores. Gente, esse ano é um ano eleitoral. É um ano ideal para você juntar os seus vizinhos. Não precisa criar CNPJ, associação, nada. Junta os vizinhos. Esse ano é ano eleitoral. Junta os vizinhos, vai lá pressionar o vereador que vai querer se reeleger. Vai lá pressionar o vereador de primeiro mandato. O que a gente vai fazer aqui nessa prefeitura em caso de deslizamento, de enxurrada, de alagamento, porque a gente vive numa área de risco. O que é que está sendo feito? A prefeitura tem barraca, consegue montar uma cozinha comunitária em 2 horas, consegue levantar abrigo para as pessoas rapidamente, tem colchão, tem colchonete, tem pessoal de saúde alertado, tem um plano de emergência, caso acontecer aqui um deslizamento, uma enxurrada, um alagamento. Isso é super importante. Tem plano para tirar as pessoas da área de risco? Tem plano para melhorar as zonas de risco? Aproveita, gente. É assim que a coisa funciona no Brasil. Esse ano é um ano eleitoral, tá cheio de vereador querendo se reeleger e se eleger aí. Então, ó, cai para cima dessa galera e cobra coisas efetivas. Se vocês não fizerem isso, depois não adianta reclamar também que a coisa não funciona. Essa é a grande verdade. A população precisa ir para cima. Senão depois o cara se elege e fica 4 anos aí falando de ideologia na escola, ideologia de gênero, ditadura gay e não sei o quê, né? Então vai para cima, inclusive do vereador de extrema direita aí, de direita, de centro-direita, vai para cima. Ocupa a mente do cara, pro cara não ficar depois gastando mandato com groselha. Fica lá dando nome de rua e falando de banheiro unissex na escola. Se vocês não forem atrás, é isso aí que vai acontecer. Não tenha dúvida disso. E meus cabelos estão caindo ainda aqui, ó, Pedro Falcão. E tá coçando minhas costas. Pronto, acho que resolvi, não sei. Tá bom? Olha, abono salarial do PIS/PASEP 2024 terá novo pagamento nessa segunda-feira aqui no g1.com.br. Se você tem direito, veja lá, tá na capa do G1. Se você tem direito a receber, né? Veja os 2 grupos que vão receber o abono salarial do PIS/PASEP 2024, que vai cair nessa segunda-feira. O benefício no valor de até 1 salário mínimo é concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem os requisitos do programa. Se você sabe, se não lembra, se você pode, se não pode, se acabou de passar num concurso, se acabou de assinar carteira, não entende muito bem se você pode receber esse abono salarial, dá uma olhada lá no G1 que lá tem um serviço para explicar tudo o que acontece em relação ao PIS/PASEP. Pode cair uma grana a mais aí, né, no seu bolso. Na dúvida, pergunta lá na Caixa Econômica Federal, que é onde o banco que concentra esse tipo de pagamento. Você pode ir para lá perguntar também como é que funciona esse abono salarial. Vamos lá para o diário do centrodomundo.com.br. Cláudia Raia, Tata Werneck, ex-BBBs famosos divulgam golpe do salário maternidade. Atenção com isso aqui, porque tem saído ontem nas redes sociais. Tinha um monte de vídeo que eu vi lá também. Galera aceita umas grana também que eu vou te contar, né? Tá todo mundo divulgando esse negócio aí. Várias pessoas estão divulgando porque receberam dinheiro para fazer isso. Mais uma vez, por quê, Pedro Falcão, que acontece isso? Porque nós não temos regras nas redes sociais. A pessoa faz o que quer, não acontece absolutamente nada. Nada vai acontecer, absolutamente nada. Vai lá, publica um negócio no Instagram, não acontece nada com o Instagram, não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Aí um monte de gente cai em golpe, perde dinheiro, perde aposentadoria, faz bobagem, depois não consegue comprar remédio, não consegue pagar dívida, tem o nome sujo, não consegue fazer nada. E aí, problema dessas pessoas, né? Dane-se. O que eu mais vejo no Instagram é aqueles golpes de inteligência artificial. Que eles pegam e botam a voz de um famoso, ele num podcast, imagem dele num podcast, e geram uma voz com inteligência artificial, como se ele estivesse vendendo aquele negócio lá do Subway Surf. Ah, eu vi já bastante disso também. Nossa, muito. E o Instagram o quê? Faz o quê? E a entrevista falsa, já viu? Ah, isso sim, claro. A pessoa monta o estúdio e faz um corte como se ela estivesse dando uma resposta para o entrevistador, mas o entrevistador não existe. Não. É entrevista falsa. Já viram isso? Sensacional. A internet é um negócio incrível, né? Tem até entrevista falsa na internet. O que acontece alguma coisa com a plataforma? Não, nada. Quem fez um grande favor, aliás, para as plataformas foi o Elon Musk. Acabou a possibilidade, gente. Não vai ter esse ano nenhum tipo de constituição digital de internet. Acabou. A gente vai ter muita sorte se esse grupo que o Arthur Lira criou agora para discutir esse negócio não tem projeto nenhum. Deus me livre ter que lidar com um projeto do Arthur Lira esse ano eleitoral.
né? Vamos torcer para que não saia nada dali. Tomara que tenha uns deputados ali que tenham a esperteza de ficar bloqueando esse negócio, já que é um ano de pauta-bomba, já que botaram o Nicolas lá na comissão de educação para ficar atrapalhando e não fazer nada andar, que o objetivo dessa gente é esse, então pelo menos que alguém use a mesma tática lá nesse grupo criado agora pelo Arthur Lira para criar a regulação de redes sociais e plataformas. Tomara que não aconteça nada ali, tomara que não ande, mesmo. Né? Não é um ano bom para isso. Em 2023, uma onda de publicações nas redes sociais anunciando sites que prometiam benefícios vinculados ao salário e maternidade chamou a atenção do governo, que através do seu site lançou uma campanha intensa para alertar sobre golpes. Nos últimos dias, porém, essas propagandas intensificaram-se, dessa vez valendo-se da imagem de influenciadores digitais e artistas conhecidos do grande público. Entre as personalidades contratadas para a divulgação do perfil supostamente golpista, a mais recente foi VTube, que na última sexta-feira fez propaganda no seu Instagram, que tem o nome da rede social de Serra Ribeiro Assessoria. O perfil fez um compilado dos demais famosos que divulgaram a possível fraude. Veja abaixo. Apesar dos alertas da comunicação oficial, a página do Instagram já conta com 600 mil seguidores, uma página que promete assistência para você ter acessar o salário e o auxílio maternidade. Não precisa de assistência, não precisa pagar ninguém, não tem despachante, tá bom? Não precisa, você vai jogar dinheiro fora. Ai, mas custa só R$62, vai jogar dinheiro fora. R$62 pode assinar o curso do ICL. R$62 pode assinar o ICL, pode ganhar um monte de coisa, acesso a 250 cursos, e a documentário, e a filme, e dá uma bolsa para quem não pode estudar, porque nos R$62 vem a bolsa, que é o pacote solidário, e daí vai preferir botar o dinheiro na mão de golpista. Que está sendo divulgado por BBB, por ex-BBB, que está ganhando dinheiro para isso. O único otário nisso vai ser a pessoa que der esse dinheiro. Né? Não cai em golpe. Salário maternidade apenas no INSS. Sites e redes sociais que cobram multa para liberar o salário maternidade não são oficiais e oferecem risco à segurança das pessoas. Se você tem dinheiro a salário maternidade, você vá diretamente no INSS e encaminhe lá. Não precisa da ajuda de ninguém, não precisa pagar ninguém, não tem multa, não tem nada. Beleza, gente? Combinado? Eu tô falando isso aqui para alertar principalmente as pessoas de mais idade, que é o que eu sempre falo aqui, não é uma questão de etarismo, não, é uma questão estatística. Pessoa de mais idade cai mais em golpe na internet. Acontece. Então, se você tá ligado nisso, já passa aí pra frente, porque é golpe, tá, gente? Aqui no iclnoticias.com.br, golpes por SMS e ligações telefônicas, confira dicas para se prevenir. Fraudes costumam ter como vítimas mais comuns os dos adultos mais velhos e idosos. Está aqui a estatística, portanto, lá no site do ICL Notícias, iclnoticias.com.br, tem lá um link com dicas para tentar minimamente evitar cair em golpes de ligações telefônicas e por SMS, que pega muita gente por aí. A gente acha que não, né? Acha que quem cai é otário, não sei o quê. Não é bem assim, gente. A pessoa está distraída, clicou sem querer, achou que foi o filho que mandou, que foi a neta, que não sei o quê. Tem uma ligação, está cada vez mais sofisticado. Esses dias uma amiga minha recebeu uma ligação, tinha até PABX. Ai, fulano, é a senhora, pá, dá meia dúzia de dados da pessoa, cria confiança. Ah, então vou passar aqui pro nosso atendimento, musiquinha, tururu, do Beethoven lá tocando, passa para outro lugar. É cada vez mais sofisticado, gente, cada vez mais. E com inteligência artificial, daqui a pouco os caras estão emulando até a voz de familiar, de parente, de gente famosa, tá? Então vai lá pro iclnoticias.com.br, pega esse link e manda para as pessoas se ligarem, que não dá para ficar caindo em qualquer coisa que rola pela internet aí, né? Vamos lá para a coluna do Jamil Chad no UOL. Rachado, o Conselho de Segurança da ONU termina sem condenar Irã e com troca de farpas. A reunião do Conselho de Segurança nesse domingo para lidar com os ataques iranianos sobre Israel se transformou em uma troca de acusações, revelou a dimensão da tensão global e um profundo racha entre as potências. Estados Unidos, Irã e Israel ainda usaram o encontro para fazer ameaças mútuas. A sessão terminou sem uma declaração final, sem um acordo para condenar o Irã pelos mísseis disparados e sem novas sanções como pediam os israelenses.
não estava previsto que houvesse uma votação sobre a resolução, mas antes do encontro havia esperança de que o órgão pudesse produzir pelo menos uma declaração pública sobre a crise ou mesmo um comunicado à imprensa. Nada disso foi possível. O encontro começou com um alerta do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre o fato de o Oriente Médio estar à beira do abismo e que a segurança mundial se deteriora a cada hora. Mas quando os governos tomaram a palavra, o que se viu foi o colapso de qualquer espaço para uma posição comum. Para Teherã, a chuva de mísseis e drones disparados no sábado era uma resposta ao fato de que seu consulado em Damasco foi alvo de um ataque no dia 1º de abril. Naquele momento, um representante do alto escalão da Guarda Revolucionária foi morto. A ONU está cada vez mais quebrada, né? Esse é o fato. O Irã, para quem não viu, jogou uma série de mísseis e drones contra Israel nesse final de semana. Até onde se sabe, não teve nenhum caso grave, né? Israel conseguiu abater a maior parte desses drones e mísseis. E isso, segundo o Irã falou, é uma retaliação ao bombardeio que Israel promoveu na embaixada do Irã em Damasco, onde matou um alto funcionário do Irã. Então, esperava-se que a coisa ia escalar mais, mas o Irã ontem já anunciou que é isso, né? Fez lá uma retaliação, eventualmente para mostrar que pode, para mostrar poder militar, para mostrar que não vai aceitar uma nova agressão de Israel calado, e pronto. A ONU, para Israel, até sexta-feira, não prestava para nada. Israel falou várias vezes que não ia respeitar nada da ONU, que não interessa nada que a ONU faça. No final de semana recorreu à ONU para tentar um posicionamento contra o Irã. Curioso, né? Bastante curioso. Chefe da ONU alerta que o Oriente Médio está à beira do abismo, ainda lá o Jamil Chad, analisando os últimos acontecimentos lá no Conselho de Segurança. O Jamil, lembrando, né, vive em Genebra, é o mais antigo correspondente brasileiro em relação no tocante a as coisas de política internacional que andam ali no âmbito das organizações que estão instaladas em Genebra. Grande Jamil Chad, aliás, um abraço para o Jamil Chad. Faz tempo que a gente não se vê. Após reunião, o G7 condena ataque iraniano a Israel e recomenda reconciliação. Líderes do G7, Estados Unidos, Canadá, Itália, Grã-Bretanha, França, Alemanha e Japão condenaram neste domingo o ataque do Irã a Israel. O grupo esteve reunido por videoconferência e também afirmou compromisso em auxiliar a defesa israelense caso ocorram novas ofensivas. Expressamos total solidariedade e apoio a Israel e a seu povo e reafirmamos nosso compromisso com sua segurança, informou a declaração do G7. Segundo a entidade, o Irã avançou ainda mais no sentido de desestabilização da região. Israel não está desestabilizando nada lá, né, o Pedro Falcão? Está desestabilizando o país que for lá soltar uns drones em cima de Israel depois de que os caras obliteraram o consulado, a embaixada deles em Damasco. É assim, uma inversão da coisa absoluta, né? Completa, absoluta e completa. É uma loucura. A maneira como isso é divulgado pela imprensa também é aquilo. Parece que os iranianos acordaram um dia e resolveram jogar uns drones ali, de graça, do nada. Ah, vamos ali. Tem nada para fazer nesse final de semana? É inacreditável a maneira como a história é contada, né? Já que somos iranianos, vamos lá jogar. Ah, vamos lá, né? Somos os vilões da história. Isso, a gente é esses barbudos que os caras pintam, então a gente tem que cumprir aqui nosso papel de vilão, né? E aqui não vai nenhuma defesa do Irã. O Irã tem um regime péssimo, sei disso, todo mundo sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos aqui colocar a coisa no contexto que é, não tem bonzinho e malzinho. O contexto é, Israel foi lá e obliterou a embaixada dos caras em Damasco. Parece que nada aconteceu. O G7 se posicionou sobre isso na época? Não. Então, pera lá, né, gente? Vamos lá. Todo mundo vira um bando de idiota vendo esse tipo de notícia, né? Ai, ai. E aí o G7 se comprometeu com a entrega de mais ajuda humanitária em Gaza, né? O grupo ainda confirmou que irá continuar trabalhando para o fim dos conflitos. Então, assim, o Irã, rejeitamos, absurdo, e está escalando a guerra. Gaza, a gente vai mandar uma cesta básica para vocês. Não dá, né? Difícil, né? Ai, ai.
Biden a Netanyahu. Estados Unidos não apoiarão represália de Israel contra o Irã. O Biden está medindo lá as pesquisas. Já viu que tem apenas, pelas últimas pesquisas, 1/3 dos estadunidenses que apoiam uma ofensiva militar norte-americana, estadunidense, na região em apoio a Israel, e 2/3 que acham que são divididos ali, né? Que os Estados Unidos não têm que apoiar Israel ou que podem até apoiar Israel na retórica, mas não tem que se envolver na guerra. Então o Biden está lendo isso, as pesquisas que têm saído nos últimos tempos, aliás, vêm mostrando um crescimento lento do Biden para a eleição de agora e um derretimento lento do Trump. Não dá para saber ainda, é claro, é muito cedo, o cenário é nebuloso, mas uma situação que tinha meses atrás, que o Trump estava muito assim, favorito para as eleições dos Estados Unidos, já não é mais assim que a coisa está andando. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao primeiro-ministro israelense durante uma ligação ontem que seu país não apoiará nenhum contra-ataque israelense contra o Irã. Biden também disse a Netanyahu que as ações defensivas conjuntas de Israel, dos Estados Unidos e de outros países da região levaram o país a repelir o ataque iraniano, segundo o responsável pela Casa Branca. Você conseguiu uma vitória, disse o Biden para o Netanyahu, segundo uma autoridade. Biden disse ao primeiro-ministro israelense que os Estados Unidos não aceitariam quaisquer operações ofensivas contra o Irã e não apoiariam tais operações. Netanyahu disse que compreendia a posição americana. Ou seja, sem apoio do irmãozão do norte lá, é possível que o Israel não decida atingir o Irã nesse momento. Até porque, não sei se vocês já olharam o mapa, né? O tamanho do Irã e o tamanho de Israel. Vocês já olharam o mapa? Convém olhar, né? Não é tão simples assim, não é a faixa de Gaza. Não é a faixa de Gaza. É um país gigantesco, de geografia complicadíssima e que, ao contrário de Gaza, tem um exército. Então ali a coisa não é bem assim. Eu não sou especialista em política internacional, mas eu se fosse o Netanyahu, não ia me meter lá não. Que a coisa pode ficar pior pro lado dele. Pode criar um novo fronte de guerra aí. Eu acho que o Irã foi lá e falou o seguinte, parou aí, hein? Parou aí, hein? Pareceu isso. Aí tá defendendo o Irã. Cara, se você entende isso como defesa do Irã, me desculpa, tá? A pessoa consegue ser mais burra do que eu e você, Pedro Falcão. Que a gente já é burro. Aí não tem como, né? Aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil. Vamos lá. Então, seguindo aqui, Irã adverte Estados Unidos a ficarem de fora do conflito com Israel. O Irã advertiu os Estados Unidos a ficarem de fora do conflito com Israel. Neste sábado, drones e mísseis balísticos foram interceptados pelo exército israelense. Foram registrados danos leves ao país e não há feridos. Na rede social Twitter, a missão permanente do Irã nas Nações Unidas afirmou que o assunto pode ser considerado encerrado, ou seja, foi aquilo ali e acabou-se, né? Caso o regime israelense cometa outro erro, a resposta será consideravelmente mais severa. É um conflito entre Irã e Israel, do qual os Estados Unidos devem ficar longe, disse um comunicado lá dos iranianos. Bom, vamos aqui para a notícia do Trump, mas antes de mais nada, só quero lembrar uma coisa rapidamente para vocês, que é o seguinte, ó. Na semana passada, a gente divulgou aqui que já estavam abertos os acessos para quem agora faz parte do Empreendedor Mestre para reservar o seu ingresso no evento que a gente vai fazer presencialmente em junho em São Paulo. Evento pica das galáxias, na maior casa de shows da América Latina. Evento para 3.500 pessoas. Vai ser um negócio absurdo. Vai estar todo o time do ICL lá, vai estar eu lá, vai estar o Chico Pinheiro, Chico Sá, Cristina Serra, a Vivi, a Roberta, o William, o César, o Rodrigo, a Gabi, vai estar todo mundo lá. Todo mundo, tá? Todo o time do ICL lá, mas não é só a gente, não. Vai ter assim, ó, palestra de nívelzaço e shows também de nívelzaço.
vai ser um evento para as pessoas se encontrarem, para formar grupos, para conversar sobre o que estão empreendendo, para conhecer gente. Vocês não têm noção do que a gente está fazendo. Não tem noção mesmo. Né? A gente fica muito falando de política aqui e tal, o dia inteiro e tal, mas, gente, a transformação social real está acontecendo em vários lugares que não é só esse papo que a gente está tendo aqui de Xandão, de STF, de Elon Musk, tá? Sei que isso aí tá, tudo importa, é importante, a gente recoloca as coisas nos eixos, a gente explica, a gente avança, recua, vai, toma tapa na cara, e dá tapa na cara, e toma sorvete na cara, e toma torta na cara, e dá, tudo bem, tá? Só que vai ver na vida real mesmo da pessoa, vida real da pessoa, agora, segunda-feira, 7h30 da manhã, 15 de abril de 2024, se hoje ela tá lá, tentando levar a vida dela, empreender, fazer alguma coisa, mudar o mundo, mudar a vida dela, mudar a situação financeira dela, da família, se o Elon Musk vai mudar alguma coisa na vida dessa pessoa, gente, zero. A pessoa vai até se engajar com o negócio, vai, postou aqui, postou lá e tal, mas assim, na prática, na vida real mesmo, zero. Zero, tá? É importante a gente debater, claro, são os assuntos da República, interfere lá, tem o STF, e isso e aquilo, e o golpe, e o Bolsonaro e tal, claro que tudo isso é importante, óbvio que é importante. Agora, a vida real, ela roda em outras dimensões também, que muitas vezes os humanistas, progressistas, a esquerda, seja lá como você quiser chamar, esquecem. E isso foi, assim, nos últimos anos, obliterado pela visão neoliberal, pela visão individualista. Eu não quero nem falar direita, extrema direita aqui, não é nem isso, gente. Se você hoje quer empreender e fazer a sua empresa, ou melhorar a sua empresa, criar um produto, se você é uma inventora, inventou um negócio, inventei aqui uma calha que vai reduzir em 20% o despejo de água dos edifícios nos primeiros 15 minutos de chuva, que é isso que alaga as cidades hoje. As cidades totalmente impermeáveis por asfalto e calçada. Você hoje vai cair na mão de coach que tem uma visão neoliberal, que tem uma visão do individualismo, tem que acordar cedo às 5 horas da manhã e daí você vai conseguir, e basta acreditar no seu sonho, e tem que cortar o cafezinho, e veja o exemplo do fulano que hoje é o milionário que fez o não sei o que mágico, não sei o que só picaretagem. Então a gente vai fazer esse mega evento agora em junho, do Empreendedor Mestre. A galera já tá ligada, já separou os seus ingressos aí, tá? E hoje, às 9 da manhã, no ICL Notícias primeira edição, agora, daqui a pouquinho, o Edu Moreira vai anunciar o nome das pessoas que estarão no palco do nosso mega evento. Nosso evento Despertar 2024. Eu já vi a lista, Pedro Falcão. Eu já sei quem vai estar lá. Já sei todos os nomes, aliás. E sabe quantos eu vou falar para você agora, nesse momento? Nenhum. Porque você vai ter que assistir o ICL Notícias primeira edição, às 9 da manhã. Vocês vão cair da cadeira, eu tô falando sério mesmo aqui, com os nomes que a gente separou. De artista, de empreendedor, de empresário, de gente que você não vê como empreendedor, mas é um puta empreendedor, vai ensinar o que está fazendo ali, e a gente vai começar a entrar nesse lugar aí também, né? O neoliberalzinho lá vai ficar puto. Opa, os caras descobriram. Caraca, era aqui onde a gente estava fazendo a cabeça das pessoas, galera. Enquanto vocês ficam debatendo política e o Elon Musk no Twitter, os caras estavam correndo por fora lá, ó, enchendo a cabeça de um monte de gente boa, que não é extrema-direita, que não é fascista, que não sei o quê, que só quer fazer o negócio dele. E as únicas opções que tinha para fazer na vida era cair na mão de picareta. Que aí, de modo até né? Não é nem o discurso principal às vezes, mas é a camada do recheio que está embaixo do que a gente vê por fora do bolo, incute na cabeça da pessoa a visão individualista, a visão de que o mercado é justo, é equilibrado. Se você não conseguiu se dar bem na vida porque você está acordando às 7, tem que acordar às 6. Porque está gastando com bobagem, não pode mais comprar o cafezinho, tem que cortar um não sei o quê. Entendeu? Picaretagem. Então, ó, 9 da manhã, os nomes. Não vou falar nenhum aqui, eu já vi a lista. Tá? Não tem evento no Brasil
que vai levar a galera que a gente vai levar pro palco. Não tem, eu tô falando pra vocês. Nenhum desses aí de banco, de financeira, de XP, de nada. Não tem, tá bom? Então fiquem ligados que daqui a pouquinho, a gente vai explodir o programa. Eu tô muito ansioso por isso. Vamos lá então, o primeiro julgamento contra Donald Trump começa hoje, lá no iclnoticias.com.br temos uma matéria para que a gente possa entender o fato. Começa hoje em Nova York o primeiro julgamento criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos da história. No banco dos réus, Donald Trump, que responderá a 34 acusações relacionadas ao pagamento de suborno para uma ex-atriz pornô em 2016. O ex-presidente foi indiciado em 2023 pela Justiça de Nova York. De acordo com a acusação, o Trump teria adulterado documentos legais na tentativa de esconder o pagamento de suborno feito a Stormy Daniels, essa ex-atriz pornô. Daniels afirma ter tido um caso com o ex-presidente logo após Melania Trump, ex-primeira-dama, ter dado luz ao filho Barron Trump. Para abafar o caso durante a eleição de 2016, o Trump teria ordenado o pagamento de $130 mil a Stormy Daniels. Esse é o caso, né? O Trump tinha recém tido um filho com a sua esposa, teve um caso com essa prostituta, a prostituta na época estava lá falando, vou contar, não vou contar, vou botar no ventilador e tal, era a eleição de 2016, o Trump foi lá por meio de um advogado pessoal dele e teria pago esse suborno para calar essa amante dele, que era amante dele na época. O próprio advogado do Trump na época, que fez os pagamentos, confessou ter feito isso. Perseguição... O advogado falou isso em juízo, tá? Para abafar o caso de suborno, o Trump declarou o valor como pagamento de taxas legais ao seu então advogado, Michael Cohen. Foi Cohen que em 2016 fez o pagamento a Daniels, ou seja, o Trump foi lá, deu um dinheiro na mão do advogado, o advogado emitiu uma nota fiscal para ele, não sei como é que é nos Estados Unidos, nota, invoice, sei lá, né? E aquilo passou como se fosse pagamento de custas advocatícias, mas na verdade esse dinheiro, segundo a acusação, foi usado para calar a boca da Stormy Daniels, a amante do Trump, o caso do Trump, no meio da eleição de 2016. Em abril de 2018, o escritório do advogado foi alvo de uma operação do FBI. Lá os oficiais apreenderam milhões de arquivos digitais. O ex-presidente tentou então se distanciar do advogado. Foi aí que Michael Cohen aceitou delatar o Trump. Dos 4 casos criminais contra o ex-presidente, porém, esse é visto como mais fraco. Primeiramente, por se tratar de um crime que poucas pessoas entendem. E, segundo lugar, por não se tratar de um crime perpetrado graças à sua posição como presidente da República. O julgamento, portanto, começa hoje e deve durar entre 6 a 8 semanas. Diferentemente das audiências anteriores, o Trump é obrigado a comparecer fisicamente todos os dias nesse julgamento. Veremos o que acontece, né? O grande risco disso tudo, a gente já sabe aqui, para ficar um pouco mais triste, o Pedro Falcão, fortalecer a imagem de perseguição em relação ao Trump. Esse é o grande risco, né? Não estou dizendo que não tem que ser processado. Se o cara realmente subornou, aconteceu o suborno, usou o escritório do advogado, o advogado confessou, o advogado do Trump, o cara que pagou a prostituta, a ex-atriz pornô, na verdade, confessou que pagou o suborno para ela não falar sobre o caso no meio da campanha de 2016. O caso é um caso concreto. Agora, corre o risco de quando isso vira um circo midiático, se a coisa não avança muito e a depender de como o próprio Trump vai usar isso, pode se voltar a favor dele. A gente sabe como funcionam esses casos. Por enquanto, ontem eu estava vendo pesquisas nos Estados Unidos já bastante consolidadas, de vários institutos de pesquisas, né? Tem sites que fazem aquele amontoado assim, né? Pega vários e mostra. 2/3 da população americana acha que o Trump tem que responder por esse crime. Então é muito desfavorável a ele o entendimento da opinião pública em relação a isso. Não poderia ser diferente, né? Um país que se diz aí conservador, né? E Cristo e Jesus, não sei o quê, não vai gostar de um cara casado que acabou de ter filho pagando suborno para uma amante não falar sobre o caso. É um caso que pega, né? Não é um grande caso judicial, mas é um caso que pega no Deus, Pátria, Família.
Tudo bem que muita gente disso aí é um bando de hipócrita que inclusive faz a mesma coisa, né, o Pedro Falcão. É Deus, pátria, família, mas cheio de diamante. Sabemos. Conheço vários, inclusive, viu? Conheço vários. Primeira família, mas daí tem que perguntar pro cara qual família, né? Qual das suas famílias você está defendendo neste caso? Mas acaba pegando sim no público lá nos Estados Unidos. Lá para o iclnoticias.com.br também a blitzkrieg da extrema-direita contra Alexandre de Moraes e o peso de uma votação na Câmara. Tem aqui uma análise bem interessante feita pelo nosso querido Pedro Barciela, que é o nosso analista, né, de redes sociais. O Pedro Barciela ele acompanha vários perfis nas redes sociais e faz uma análise do que se chama social listening, né? Tipo assim, vamos ver como as coisas estão impactando nas redes sociais. Elas são a mesma coisa que, digamos assim, a vida fora das redes sociais? Nem sempre. Não é uma coisa colada na outra, porque as redes sociais elas têm perfis muito, muito distintos, né? Se a gente pegar o Twitter, sei lá, é a 10ª rede social mais usada no Brasil. É usada aí por 2, 3% da população brasileira, quando muito, né? E a gente nem sabe, na verdade, porque no Brasil, porque não temos regulação das plataformas e redes sociais, as plataformas não são obrigadas a dizer qual é o número de usuários que elas têm. E quando dizem, não são obrigados a comprovar que aquele número é verdadeiro. Então, na verdade, a gente não sabe quantos usuários essas plataformas têm no Brasil. Mas a gente sabe que o Twitter é muito pequeno. Então, muitas vezes o que rola ali no Twitter não é exatamente o que rola na vida real, tá? Na vida fora do Twitter. Mas dá uma dimensão aqui, pra gente ter uma ideia. Olha só. Recapitular rapidamente, o tal do Twitter Files, os documentos que provariam que o Xandão criou uma ditadura do judiciário, foram publicados no dia 3 de abril, tá? Acompanha comigo. 3, 4, 5, 6 e 7, 5 dias. Absolutamente ninguém deu bola para aquilo. Ficou só na bolha dos malucos do Twitter, tá? Isso é um fato, era só olhar o que estava acontecendo no Twitter. Olha aqui como explodiu esse dia aqui, ó. Que dia que é esse dia aqui que explodem as menções ao nome do Alexandre de Moraes lá no Twitter? Aqui, ó. Ó. Que dia que é esse aqui? É o dia que o Elon Musk começa a falar sobre o caso. Mas não foi por isso que explodiu. Sabe por que explodiu? De fato, já falei sobre isso aqui e vou continuar insistindo. Porque o Alexandre de Moraes cometeu um erro naquele domingo, que foi ter emitido uma sentença, uma decisão judicial, colocando o Elon Musk num inquérito para investigá-lo e reiterando o Twitter que não desbloqueasse perfis que tinham sido bloqueados pela justiça brasileira. Tem gente que acha que não. Eu vou continuar insistindo e passando uma semana do fato, eu tenho ainda mais convicção, olha aqui, ó, olha aqui, que o Alexandre de Moraes cometeu um erro. Se tivesse ficado calado, teria tido impacto o Twitter Files? Teria tido impacto. Seria o mesmo? Gente, certamente não seria o mesmo. É impossível você me dizer que seria o mesmo impacto. A partir de um momento que um ministro da Suprema Corte de um país entra em um caso, seja lá o caso que for, ele vai ganhar mais repercussão. Ah, mas teria que entrar porque o Musk não sei o quê. Na prática, gente, o Elon Musk não fez nada. Ele fez uma operação de marketing. Ele atuou como um troll, um agente provocador, um farsante. E o Alexandre de Moraes escorregou na banana do Trump. Essa é a minha interpretação. Tanto é assim que olha como a coisa andou por aqui. Como que a coisa virou notícia lá fora? Vamos deixar claro aqui para todo mundo ver. Virou notícia quando? Quando Musk começou a falar do Twitter Files? Não. Virou notícia quando? Quando os caras publicaram o tal do Twitter Files, que tinha 2 acusações gravíssimas. O Alexandre de Moraes tinha ameaçado prender o advogado do Twitter. Falso. O próprio jornalista americano depois teve que se desmentir. Falso. E o Alexandre de Moraes estava obrigando o Twitter a tirar contas do ar e fingindo que não era decisão judicial. Falso. Também falso. O documento sobre isso, aliás, foi publicado em janeiro do ano passado, 1 ano e meio atrás. Para além de tudo, é um reempacotamento como se fosse novo e exclusivo. Ou seja, para além de tudo, é uma farsa dentro do plano de marketing.
Quando vira notícia? Quando o juiz se mete no caso. CNBC, Brasil Supreme Court Justice opens, ou seja, Suprema Corte do Brasil, abre inquérito contra Elon Musk. BBC, Suprema Corte do Brasil, abre inquérito contra Elon Musk. Al Jazeera, juiz brasileiro ordena contra Elon Musk, sobre desinformação. E assim vai, tá? Tem vários outros aqui. Tinha separado 5, 6, separei 2 da Al Jazeera sem querer, tinha mais aqui. Então foi uma operação de marketing muito bem feita, funcionou pra caramba. O Alexandre de Moraes cometeu um erro estratégico em termos de narrativas impulsionadas por redes sociais. Convém estudar a teoria troll, isso não é uma coisa que começou hoje, tá? O empacotamento da academia em relação a como funciona o troll, ele já é super antigo na internet, não tem nada de novo, não é nada de especial, não é super avançado, é básico. Vai lá e estuda como funciona o troll. Teoria troll, simples, dá um Google aí. É a pessoa que é um agente provocador, que muda as regras no meio da conversa, que são regras que só ela sabe, que quando ela parece muito agressiva ou passando da linha, ela fala, não, eu tô brincando aqui, é trollagem. Gente, ministro, né? Jogou gasolina numa parada que não precisava. Mas tudo bem, a coisa andou, agora já estamos em outra página. Eu só quero relembrar aqui uma coisa importante. Reportagem publicada pelo Intercept em 2019. Porque a grande história do tal do Twitter Files, o plano de fundo é o seguinte. A esquerda é favorecida pelas empresas de tecnologia. Tá aí a prova. Eles derrubam só perfis de direita. Eles fazem reunião com o Felipe Neto. Esse é o coração do Twitter Files, tá? Reunião com o Felipe Neto nunca existiu. Né? Felipe Neto reclamando do Twitter porque mantinha a conta de um negacionista de vacina que estava espalhando notícia falsa, sabidamente falsa, no Twitter. O Felipe Neto indignado reclamando do Twitter. Os caras cogitam fazer uma reunião com ele, reunião essa que nunca acontece. Tá, baixa a tua moral lá no Twitter, hein, Felipe? Nem reunião com os caras tu conseguiu. Vamos lá recuperar o que diz aqui, essa matéria? Matéria, atenção, ao contrário do Twitter Files. Matéria documentada. Documentada, tá? Tá aqui o e-mail. Olá, tudo bem? Obrigado pelo bate-papo. A ideia é fazer modificações e melhorarmos os rendimentos do não sei o que. Tá aqui, ó, documentada. Tem aqui o e-mail provando. Quem é que foi beneficiado, Pedro Falcão? Pelas grandes empresas de tecnologia? Fake news a R$25 por mês. Como o Google treinou e enriqueceu blogueiros antipetistas. Aqui, ó, pessoal do Twitter Files, atenção, vocês estão tão preocupados com a liberdade de expressão. Eu vou dar um corte aqui para vocês publicarem, porque é importante, afinal, as causas, né, o Pedro Falcão, estão acima dos negócios, não é isso? Então a galera toda que ficou oriçada com o Twitter Files, que a esquerda foi beneficiada pelo Twitter, vocês podem, por gentileza, compartilhar esse corte aqui, eu vou dar pronto para vocês, tá? O Google, durante o ano de 2016, poucos meses antes do impeachment da Dilma, recebeu no seu escritório em São Paulo diversos sites que já na época sabidamente publicavam notícias falsas, treinou esses blogueiros, na época blogueiros já de direita, claramente surfando na onda do antipetismo, para que esses blogueiros publicassem mais o tipo de conteúdo que estavam publicando na época, um monte de coisa falsa, e treinando essa galera desses sites para que eles faturassem mais com o programa de anúncios do Google. Então, exatamente quem foi beneficiado pelos treinamentos das grandes empresas e grandes corporações de tecnologia? Isso aqui é uma reportagem documentada. Veja o que diz aqui as notícias falsas da época, né? Você sabia que Lula doou 25 milhões ao Hamas através de um decreto? Isso aqui é uma notícia claramente falsa, publicada nesses sites, e o Google treinando essa galera toda aqui, para quê, Pedro Falcão? Para colocar mais anúncio do Google aqui, para que toda vez que eles pudessem, as pessoas clicassem, eles ganhassem dinheiro. Veja o que diz
uma das pessoas que participaram desse treinamento aqui. Aqui tá o e-mail, tá tudo bonitinho, tá? Viu o pessoal do Twitter Files, né? A causa da liberdade de expressão acima dos negócios. Por favor, vamos compartilhar esse corte aqui, eu conto com vocês. Vocês são pessoas honestas, não é mesmo? Pessoas que estão pelo bem, pela causa, apartidárias, não é mesmo? Então a gente precisa ter responsabilidade e publicar isso aqui também. A balança está pendendo para que lado nesse caso aqui? Vamos lá para o que diz um dos caras aqui, ó. Era muita grana, não era pouca, né? E em dólar. Quanto pior o governo, maior a cotação do dólar e mais dinheiro para a gente. Ou seja, o Google treinou um bando de editor de site que publicava notícia falsa, que tinha um intuito primeiro e confessado aqui, chegavam a ganhar R$4.000 por notícia, por dia na época. O objetivo deles, confessado, era surfar na onda do antipetismo, desestabilizar o governo, empurrar a Dilma para o impeachment. Quanto mais desestabilizado o país estava, mais o dólar aumentava na época e mais dinheiro eles ganhavam. Tudo isso com treinamento do Google na sede oficial do Google em São Paulo. Podemos chamar isso aqui de Google Files. Né? Muito bem, só para a gente lembrar aqui, né, Pedro Falcão, senão a gente esquece e quem não tem memória acaba se enrolando. Né? Isso aqui, só essa matéria tem mais consistência do que qualquer coisa que foi publicada no tal do Twitter Files. Aliás, o jornalista americano Michael Shellenberger, que publicou o Twitter Files, estava todo pimpão no Brasil a semana passada, foi lá no negócio do Senado, ia aparecer em um programa de entrevista, e estava cheio de onda, falou que ia ficar mais um tempo no Brasil. Assim que as mentiras dele foram desmascaradas na internet, porque caíram, as principais acusações caíram, ele próprio teve que fazer um desmentido das coisas que tinha publicado. Ontem foi embora o Pedro Falcão. O Senado tinha chamado ele de novo para dar mais um depoimento lá no Senado. Tinha sido convidado, claro. Eu não estou defendendo aqui que ele seja investigado no Brasil, que seja preso. Eu não vou fazer isso. O jornalista fez o trabalho dele. Né? Ele que arque com as consequências. O problema é que o trabalho é um trabalho péssimo. Tecnicamente é um trabalho péssimo, um trabalho porco. Tá? Eu não vou nem entrar no mérito se foi de propósito ou não. Estou falando tecnicamente é um trabalho péssimo. Mas estava todo pimpão no Brasil, foi embora. Não quis ficar. Por que não quis ficar, o seu Michael Shellenberg? Por que o senhor só foi lá para o Senado quando as suas mentiras não tinham caído ainda? E depois que elas caíram, o senhor foi embora? E deu uma ainda, parecia que estava fugindo assim, né, da Alemanha nazista. Publicou foto no aeroporto dos Estados Unidos chegando. Ai, cheguei em segurança. Ah, ô Michael Shellenberg, vai brincar com a democracia na casa da mãe Joana, meu filho. Fazendo pose de que o Brasil é uma ditadura, como se tivesse chegado nos Estados Unidos, chegou em segurança. Qual é a ameaça que tinha para o senhor aqui no Brasil, meu camarada? O Brasil é um dos países que mais protege jornalistas no mundo. No mundo! É muito perigoso ser jornalista no Brasil, em várias áreas, perigoso mesmo, mas não para o tipo de vagabundagem que o senhor faz, tá? Pra gente que está lá enfrentando desmatador na Amazônia, fazendeiro que tem milícia para invadir a área indígena, para essa galera é difícil, não para vagabundagem como o senhor está fazendo. Essas vagabundagens aqui no Brasil corre solta. Tem vários fazendo vagabundagem igual o senhor fez aqui no Brasil, seguem aí. É uma democracia, livre expressão no Brasil é super garantida, inclusive. Os caras seguem aí, falando a mesma coisa que o senhor fala todos os dias. O senhor só veio aqui imitar o discurso da extrema-direita brasileira. O senhor não trouxe nada de novo, aliás. Poderia continuar morando no Brasil, continuar falando as groselhas que fala. Não ia acontecer absolutamente nada com o senhor. Aliás, o próprio STF, que o senhor tanto criticou, ia protegê-lo, como protegeu vários jornalistas no passado aí. O problema de assédio judicial no Brasil não está no STF, não. Está lá nas primeiras instâncias. Né? Eu queria ver o Michael Shellenberger defendendo a Shirley Alves, a autora da reportagem sobre a Mariana Ferrer, que aliás gerou uma lei, a Lei Mariana Ferrer, que aliás gerou punição ao juiz. A Shirley Alves publicou o vídeo de um assédio que a Mariana Ferrer foi vítima numa audiência. O juiz foi punido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O Congresso aprovou a Lei Mariana Ferrer para proteger pessoas como ela em juízo, para que não sejam assediadas e humilhadas como foram. E a Shirley Alves foi condenada agora em primeira instância a pagar R$400 mil de multa e
e, no limite, ficar presa por 6 meses. Eu quero ver o senhor Michael Schellenberger defender a Shirley Alves. Liberdade de expressão, não é? Liberdade de imprensa, não é essa a bandeira? O senhor está preocupado com isso? Não me parece. Muito bem, para finalizar aqui, projeto do Carlos Bolsonaro, que era a criação de grupos para vigilância em bairros no Rio de Janeiro. Se aprovado, o texto prevê unidades compostas por vizinhos e com apoio operacional, treinamento e supervisão da Guarda Municipal. Eles não sossegam. Eles tentam sempre, de algum modo, legalizar a milícia. Vai lá o Carlos Bolsonaro de novo. Vamos criar os vigilantes do bairro. Claro, vai dar super certo. O cara tá tentando legalizar a milícia, meu camarada. Quando você fala assim, grupo de vizinho, parece que é o seu vizinho, né? Não é o seu vizinho, Nato, tá? Não é o seu Orestes, aposentado do Banco do Brasil, cara bacana que mora do lado da sua casa, não, tá? Em várias vizinhanças do Rio de Janeiro, a gente sabe que tipo de vizinho vai se organizar nesses grupos de defesa. É uma cara de pau, né? Isso aqui também é só para criar marola de rede social. Não vai passar. Não vai passar, mas é para botar a gente discutindo essa bobagem aqui, tá? Notícia dada, ponto, não se fala mais nisso. E não vou botar foto do cara aqui, porque ninguém merece também, segunda-feira de manhã, né, Pedro Falcão? Ninguém merece, né? Ai, ai. Bom, galera, vamos lá então. 2 coisas. Primeiro, lembrando, às 9 horas agora, o Edu Moreira vai anunciar os nomes que estarão no palco do nosso evento Despertar 2024, que já está confirmadíssimo para junho. 3.500 pessoas inscritas. A gente vai lotar a maior casa de shows da América Latina. E os coach picareta, neoliberalzinho, os arautos do individualismo, do cortar cafezinho, do acordar cedo, do pensamento positivo, do basta querer, você também pode ser um bilionário, você é empreendedor de si mesmo, eles vão ficar fulos da vida com o ICL. Ah, mas vão mesmo. Vocês podem ter certeza. Eu sei que muita gente que acompanha o programa aqui ainda não entendeu direito o que a gente está fazendo, mas vocês vão entender. Vocês vão entender o que a gente está fazendo aqui. Vocês vão entender para onde a gente está indo e como que a gente está pegando as pessoas de bem mesmo, as pessoas legais que têm caído na mão desses picaretas porque não tem opção. A gente vai trazer essa galera para cá. Vai trazer, tá? E segunda coisa importante, já estão abertas as inscrições gratuitas para o nosso próximo mega curso, a nossa próxima mega aula, que vai rolar no dia 21 de abril, tá? Domingo, às 8 horas, 21 de abril, inscrição gratuita, ao vivo, exclusivo e grátis. Você vai entrar agora, entra agora, senão depois você vai esquecer. Entra agora. despertacl.com.br, a gente vai ter uma aula que foi filmada, uma entrevista que foi feita pelo Edu Moreira em Cuba com ninguém menos que a filha do lendário Che Guevara. Essa é a nossa próxima aula exclusivíssima que vai rolar aqui no ICL. É uma aula aberta e ela vai compartilhar, claro, a história emocionante e empolgante do pai. O Edu foi até Cuba para entrevistá-la, a Eleida Guevara, e a gente vai transmitir isso aqui de graça, ao vivo, exclusivo. Basta você entrar lá no despertacl.com.br e fazer a sua inscrição. Domingo 21 de abril, então garanta a sua vaga. Eu vou falar mais sobre isso aqui, mas é uma oportunidade única, né, gente? Única para a gente ter acesso a esse tipo de conteúdo que você não encontra por aí, tá? despertacl.com.br. O Edu foi até a Havana, em Cuba, para fazer uma entrevista com a Eleida Guevara. Ela contou tudo sobre a vida do pai, uma entrevista espetacular. A gente vai fazer aqui 21 de abril, domingo, às 8 horas da noite. Obviamente, mais um evento para explodir a audiência do ICL. Então, estão ligados o que a gente está fazendo aqui, né? Vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, e a gente está, ó, abraçando abrindo todas as portas que a gente tem que abrir para trazer gente boa para o nosso lado. Gente boa para o nosso lado.
que é a imensa maioria do povo brasileiro, né? No meio dessa bagunça toda aí, a gente corre o grande risco de achar que quem não acha o que a gente acha é o fascista, é o não sei o que, a gente não é assim. Não é assim, a gente tem que entender, tem que sacar isso e tem que atuar para trazer as pessoas para próximo da gente, tá bom? Faça a sua inscrição, despertasl.com.br. Amanhã o Desperta está de volta e daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição. É isso, muito obrigado, tchau. Che Guevara não foi apenas um homem. Ele se tornou um símbolo mundial de esperança, de mudança, de revolução. Sob a sombra do capitalismo selvagem, opressor, Che Guevara e seus amigos ergueram em Cuba a bandeira da luta pela resistência, pela justiça e pela solidariedade. Graças à visão e à ação do Che, inspirada no socialismo, a sua voz continua ressoando pelas ruas de Havana e para além dos mares cubanos, moldando a história de muita gente no mundo, sobretudo os jovens. A Leida Guevara é médica, pediatra, é argentina e cubana ao mesmo tempo, filha do Che, e ela faz numa entrevista exclusiva e inédita com Eduardo Moreira um relato sobre o legado de seu pai, sobre a importância da mensagem de Guevara para o mundo atual. Vai ser domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite. Não fique de fora, garanta sua vaga para assistir Guevara até a vitória sempre. Vamos manter essa ideia circulando no mundo de hoje.